Querida, Pai do Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala é o pregador do Evangelho Glauco e eu quero deixar uma palavra rápida para abençoar a sua vida, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 5. E respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Aí vem vírgula. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Só isto. Queridos, é muito importante a gente entender o que o escritor Lucas, doutor Lucas, pesquisador Lucas trouxe para nós. Vejamos aqui nesse texto de Lucas capítulo 5, Jesus chegando ao lago de Genezaré. Jesus que operará vários milagres, ressuscitará dos mortos. Jesus que discipulou Pedro e todos os 12. Jesus que andou sobre as águas. Jesus que operou tais sinais. E Jesus que também lavou os pés dos discípulos. Haja vista que agora a mente de Pedro ela está conturbada por uma pescaria em uma noite inteira. A primeira coisa é que o cansaço da pescaria de uma noite inteira atinge o psicológico de uma pessoa. O que significa que tem pessoas uma vida inteira lutando e batendo, quando mais era para poder estar fazendo aquilo que Deus os capacitou. O que Jesus falou para Pedro? Pedro, você não será mais pescador de peixe. Eu vou te ensinar você a pescar almas. Esta palavra foi lançada no vento, na mente de Pedro, mas ela estava pregnada, esta promessa em Pedro. Por isso Jesus Cristo, depois que ressuscita, vem em Pedro. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Observa que Jesus falou com Pedro a promessa de que ele seria pescador de almas, e Pedro está pescando peixes. Observa que Pedro está retrocedendo naquilo que Deus chamou ele. É como se Pedro voltasse e esquecesse da sua memória a promessa. Quando lá em Mateus, Jesus vai ter um encontro com ele. Mateus capítulo 5. Aí vai lá em Mateus capítulo 7, a jornada começa. Porém, Pedro está esquecendo quando tinha aqueles 5.000 barcos, ele era um deles. E Jesus chega para ele e diz: Simão, farei de você pescador de almas. Pedro agora volta à velha prática. Significa que esta atitude Deus não se responsabiliza, uma vez que Jesus colocou ele na escola de discípulo, o capacitou, o ensinou em Mateus capítulo 10, ir nas aldeias de Samaria, expulsar os demônios, curar os enfermos. E Pedro e Tiago e João ficavam muito com Jesus no Getsêmani. Porém, Pedro retrocede quando há crucificação e volta para sua profissão. Quando Jesus vai a Pedro
Pedro está tão cansado, e quem sabe tem pessoas que vão ficar uma vida inteira esquecendo que Deus chamou para ser missionário, missionária, e vai ficar batendo em outros martelos. E a rede vai continuar vazia, porque a rede só vai encher quando você executar aquilo que Deus tem. Promessa, Pedro, pescadores de almas, não de peixes. Por isso, Pedro passa essa diversidade no lago de Genezaré. Observa que ele está tão cauterizado a sua mente que quando Deus tem com Pedro ele está focado nas suas coisas carnais e saiu do mundo espiritual. Lembra lá quando Pedro ele também vai estar no Monte das Transfiguração com Tiago e João? Vai aparecer Moisés, vai aparecer Elias. Ele vai falar: quer que nós façamos as tendas? Pois é, tudo isso Pedro esquece. Façamos as tendas para que Moisés e Elias habitem. Tudo isso ele esquece. Pedro esquece tudo aquilo que Jesus o ensinou e volta para a velha prática. Tem pessoas que entrou no sistema capitalista e agora voltou e esqueceu da promessa do Senhor. Por isso, vai passar muitas batalhas espirituais. E o pior de tudo isso é que Pedro ele está questionando ao mestre. Ele andou com o mestre, viu o mestre operar os milagres e Jesus está dando uma ordem para ele: lança a rede. Aí o questionamento dele é: como é que vamos lançar a rede se nós trabalhamos a noite inteira? Dá a entender que a ressurreição da filha de Jairo, Pedro esquece. Dá a entender que quando Jesus anda sobre as águas e ele também anda sobre as águas, Pedro esquece. Dá a entender que tudo aquilo que tinha acontecido numa jornada de uma noite, Pedro esquece. Ou seja, Pedro está focado nas suas coisas materiais. Queridos, é muito perigoso para quem fica atentando para as coisas materiais, para quem tem um chamado de Deus. Porém, Pedro falou: vou fazer conforme a sua palavra. Significa que Deus estava dizendo para Pedro estava dizendo para Jesus: estou cansado, e tanto cansado que estou, vou ouvir a sua palavra. E a Bíblia diz que quando ele lança a rede, eles não conseguem segurar de tantos peixes que estão nas redes. Querido, para de bater nesta tecla deste namoro. Ela não quer você. Querido, para de bater nessa tese desta profissão se Deus te chamou para algo maior. Querido, para de querer perseverar em coisas que Deus não te chamou. Pedro estava perseverando numa pescaria que Jesus falou para ele: Pedro, você vai pescar almas, vidas. E Pedro retrocede. Querido, todavia que você bater numa outra tecla, Deus não se responsabiliza. Eu deixo esta palavra para você. Ouça a voz de Deus. Que Deus abençoe a tua vida e que Deus abençoe a tua casa.